A razão é assim, que π proporcional a C, proporcional à concentração. Por quê? Quanto mais moléculas na vizinhança daquela que está prestes a colidir com a parede, vamos ver, quanto mais moléculas na vizinhança daquela. Então aqui, ó, essa aqui tem quantas na vizinhança dela? Tem 3. Se em vez de ter 3, tivesse 4 ou 5 moléculas em torno, o que aconteceria com essa querida aqui? Ela ia bater ainda mais leve contra a parede, certo? Ia ser mais difícil ela dar uma pancada forte na parede. Então, quanto mais moléculas de vizinhança, mais fraca, né? Menor se torna a velocidade, então mais fraca será a colisão. Mais fraca será a colisão. Certo? Mais fraca será a colisão. Isso aqui se compreende, então, assim, será mais fraca, por quê? Porque as forças de atração, em vez de ter 1, 2, 3 forças acontecendo, tem 3, 4, 5 forças de atração que seguram isso aqui. Então, de novo, duas razões aí porque ela é proporcional à concentração de moléculas. Certo? Então, conclusão. Π proporcional a C pela primeira razão. Π proporcional a C pela segunda razão. Resultado que π proporcional a C ao quadrado. Multiplica, né? Proporcional e proporcional de novo. E com isso, tranquilo isso aqui de fazer o proporcional ao quadrado? Não. Sim? Não, explica. Então, assistir toda a aula, a gente trancou. outras palavras. π igual a vezes concentração ao quadrado, onde A é uma constante de proporcionalidade relacionada às forças de atração entre as moléculas. Então A é uma constante e C, concentração do gás. Então
qual seria a característica de uma concentração numérica, concentração numérica de moléculas, concentração do gás ali? A gente expressaria isso de que maneira? Poderia botar o número de moléculas por unidade de volume, ou, o que é equivalente, né, mais prático, o número de mols por unidade de volume. Número de mols dividido pelo volume, certo? É uma maneira de escrever também. Mas agora, olha só o que eu vou fazer, assim, olha só, assim, note bem. Note que, lembra que o volume molar era volume sobre o número de mols? É o inverso. Então, C é 1 sobre o volume molar, correto? É o inverso. A concentração molar é o inverso do volume molar. Então, com isso, a pressão do meu gás, né, tanto a pressão P do nosso gás é P igual, pressão ideal, menos A sobre volume molar ao quadrado. Ou ainda, pressão de um gás ideal seria a pressão verdadeira, a pressão da nossa proposta aqui, mais A dividido por V quadrado aqui embaixo, volume molar ao quadrado embaixo, certo? Tudo bem até nessa conclusão aqui? Tá. Essa constante de proporcionalidade aí, essa constante A das atrações, ela vai ser grande quando as forças de atração são mais fortes. Pequena quando são forças mais fracas. Se eu tivesse gás hélio, que tem as mais fracas atrações entre as moléculas, o A seria bem pequenininho. Se eu pego um gás que tem as moléculas grandes, ou um gás que tem moléculas polares, como água, vapor de água, o valor do A vai ser um valor grande, porque são forças mais fortes, como as de polo permanente com dipolo permanente. Agora, perguntas nessa aqui, na parte da atração. Sem problemas? Legal. Vamos para a segunda parte. Olha só o que acontece agora. Não preciso mais desse textinho aqui. Só gasto umas moléculas. Vocês acham que cabe uma caixa de sapato, cabe umas quantas bolas de tênis? Uma caixa de sapato normal, cabe umas quantas bolinhas de tênis? Quem sabe umas 10? Tá, o pessoal com a chance de falando 10. Se fosse bolinhas de gude, quem sabe, sei lá, talvez umas 200, não sei. Agora imagina o seguinte. Aqui eu tenho essa bolinha aqui, tá? E esses tempos eu fui pra praia e tinha aqueles fliperama, tá? Tem pinball, tem maquininha, vários tipos, né? Mas tinha uma coisa assim que é uma mesa com um colchão de ar, assim, ela toda furadinha e tinha tipo um disco. O pessoal fica jogando de um lado pro outro. Vocês jogaram essa?
verão eu fui pra praia, mas não joguei isso. Joguei só o pinball, mas imagina essa mesa aqui, tá? Imagina que fosse totalmente sem atrito, sabe? Nenhuma forma de atrito, nenhuma. Então imagina, eu dou um cutucão dessa aqui, o que ela vai fazer? Ela vai bater assim, sei lá, vai ficar se batendo eternamente aqui porque ela não perde energia, porque não tem atrito nem nas colisões. Tudo bem? Não, colisões elásticas. Tá. Agora me digam o seguinte, se o cara ficasse aqui contando quantas vezes ela bate na parede, nas paredes. Digamos que ela bate 50 vezes a cada minuto, certo? 50 vezes a cada minuto. Tudo bem. Agora, imagina o seguinte, imagina que a gente vai continuar prestando atenção nela, só que a gente vai botar algumas coisas aqui. Eu vou botar essa aqui e essa aqui, sei lá, tá bom, essa aqui tá de volta. E essa aqui só para facilitar nosso pensamento, não que eu precisasse fazer isso, mas eu vou só para facilitar, eu vou fingir que são duas bolas pregadas ali, certo? Tudo bem, elas estão pregadas ali. O nosso disco ainda tem o mesmo espaço para se movimentar. O que vocês acham que vai acontecer com o número de vezes que ela colide nas paredes por minuto? Aumenta, né? Porque ela está andando em menos espaço agora. Qual é o espaço que ela perdeu? Ela perdeu todo esse espaço aqui, ó. Isso aqui é um lugar que é proibido para ela. Ela não tem como entrar nisso que eu coloquei aqui de verde. Eu digo em relação ao centro da bola, tá? O centro dessa aqui, ela pode chegar até aqui, só que ela já está batendo naquela que está presa, correto? Então ela tem menos espaço para andar lá dentro. O que vai acontecer? Ela vai bater mais vezes, certo? Então a gente poderia dizer assim, ó, qual é o volume que essa molécula, estou chamando ela de molécula, qual é o volume que ela tem para percorrer? Então, com o volume ou com o espaço, tomado pelos outros dois discos, resta menos espaço livre para aquele primeiro disco se mover. Certo? Concordo com essa lógica? E assim, e agora eu vou argumentar para vocês que não é o espaço desse quadrado que conta, é o espaço livre que esse disco tem e que conta no número de vezes que ela vai bater, certo? É o espaço livre que ela tem para se mexer que é o importante. E algo assim acontece nos gases também. Então, eu poderia dizer com relação ao número de vezes que aquele primeiro disco colide com as paredes. O que realmente importa é o espaço
livre. Qual é seu movimento? Não um espaço total do quadrado. Então tá. Então aqui, meus amigos, o volume dessa caixa que eu estou desenhando é um volume... Bom, as duas caixas são iguais, certo? Vou chamar de V, volume da caixa. E a diferença entre estas aqui e essas aqui são aqui, as moléculas são umas bolas. E aqui elas são moléculas que são infinitamente pequenas, são como se fossem pontos no espaço, ou umas bolinhas extremamente pequenas. O que ocorre nesse caso aqui? O volume da caixa é igual ao volume livre. Livre para o movimento de uma partícula, certo? E aqui, o que ocorre aqui? O volume da caixa é diferente, né? São diferentes, concordam? E qual deles é o maior, qual é o menor? A caixa ou o que está livre de uma molécula se mover? O da caixa é o todo. O que resta livre é o todo menos o que foi tomado pelas demais. Então, eu vou dizer assim, o volume livre é igual ao volume total menos o volume ocupado, né? O volume tomado. Certo? Então, esse volume ocupado pelas moléculas, ou seja, ainda volume excluído ou inacessível para uma delas. Então, aqui o volume livre é o volume que resta livre. Para o movimento de uma molécula. Então, lá na apostila eu acho que eu botei volume excluído, alguma coisa assim. E esse volume excluído, ou volume ocupado, é o reflexo de quê? É o reflexo do tamanho daquelas moléculas, certo? Se forem moléculas pequenininhas, esse número será um valor bem pequenininho. Se for grandes, será um valor grande. Então, esse aqui é o reflexo do tamanho e número
esse volume ocupado aqui, ou excluído, é proporcional ao número de moléculas e ao tamanho delas. Então eu vou botar aqui N e B. Tá. É proporcional, vou botar igual logo. Onde B é uma constante de proporcionalidade. Chamada covolume. E reflete o tamanho. Essas moléculas. Tá, me digam, vocês concordam aqui? Tem algum ponto no raciocínio que a gente fez? Vocês querem perguntar, questionar? Vocês acompanharam essa lógica que a gente fez? Você vai contar pra gente como é que a gente vai calcular o volume molecular? Agora ainda não. Só quero argumentar que seja proporcional esse volume ocupado. Vocês concordam com essa parte? Legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá na equaçãozinha que a gente botou. Portanto, o volume livre é igual ao volume da caixa menos NB. E note bem, que volume livre corresponde ao volume do todo no modelo do gás ideal. Então aqui lá o senhor colocou o volume livre igual ao volume menos NB. Ali, o volume ideal igual ao volume menos NB. Isso. Então aqui, ó. É isso que eu quero dizer com essa frase aqui. Pois no gás ideal, V é igual a... não, desculpa. Entendeu? Uhum. Tem que somar. O volume, deve somar o volume livre com o volume com NB livre, entendeu? Sim. Não, mas volume ideal é igual a volume livre. Tá certo? Volume ideal não é igual a livre? Não, tá certo. Livre mais o NB. Não, isso aqui tá... Volume ideal igual ao volume livre? Porque o volume livre é igual ao volume ideal. Não, mantém isso aqui assim, eu não entendi. Não, porque o volume livre é o volume menos o número de moléculas, correto? Vezes no caso, o volume molecular, correto? Então, uma vez que o senhor teve volume livre, subtraindo o volume ideal do recipiente, subtraindo N vezes B, vai obter o volume livre, perfeito? Agora, se o senhor quer o volume ideal, o senhor vai pegar o volume
livre que tu tem, mais aquele volume que o senhor subtraiu, entendeu? É exatamente que nem a gente fez antes. Só que aqui... Não, Aqui o volume ideal e real é diferente. É uma soma. Mas embaixo tem várias representações ali. não, pior que essa aqui mesmo. Não, a gente... Como é que eu vou te explicar isso? Olha ali em cima, olha ali em cima. Joga o NB para o outro lado. Olha ali em cima, joga o NB para o outro lado. Não, eu entendi isso. Se eu botar o NB para o outro lado, eu fico V é igual a V livre mais NB. É que, professor... Mas aí é que tá. O volume livre O volume que eu quero isolar é esse volume livre aqui. Ele isolou, mas ali embaixo é a outra equação, entendeu? A gente está obtendo o volume É que, professor, esse V não é o volume livre, só o V. O V é o volume real. É o volume da caixa, é o volume real do gás. Então ele dá certo. Professor, tá certo. Sim, não, o de cima... Não, assim, acho que esse é um ponto que a gente pode discutir com calma, mas eu queria concluir juntando esses dois pedaços de raciocínio que a gente fez, esse do volume e antes o da pressão, certo? Então aqui, um gás ideal, a gente escrevia assim que a pressão a gente escrevia assim, não era isso? Tá. Ou ainda dividindo tudo pelo número de mols, dá para escrever aqui o volume molar em cima. Ah, não fiz com o volume molar. Se eu dividir tudo pelo número de mols, o que se torna aqui? Fica assim, concordo que fica com a barrinha em cima dos dois volumes e aqui o N é cancelado. Eu dividi tudo pelo número de mols. Tá. Então aqui, pressão, conforme o nosso ideal, era pressão real mais A sobre volume molar ao quadrado. E aqui o volume ideal é o volume real do teu gás menos V, volume molar menos V, igual a NT. Certo? Onde o A é uma medida da força de atração das moléculas. E o B é uma medida do tamanho dessas moléculas. Então isso aqui é a equação de Van der Waals. Uma equação de estado. Também pode ser colocada assim. Isolando a pressão. O que acontece se eu passar o parênteses V menos B para cá, dividindo? Eu ganho RT sobre menos V, só que eu ainda estou com a pressão e A sobre V2 desse lado, certo? Eu passo o A sobre V2 subtraindo. Fica? Também posso escrever assim, certo? Aqui, a outra forma já isolando a pressão. Então, a primeira forma é mais com um estilo semelhante a uma equação do gás ideal.